Bom, galera, agora nós temos os fatores climáticos, que é o que eu mencionei anteriormente. Vamos ver cada um deles, certo? Latitude é classificada como fator climático, pois influencia o seu comportamento. As áreas mais próximas dos polos recebem menor incidência dos raios solares e, portanto, a temperatura do ar será mais baixa. Já as áreas próximas à linha do Equador recebem maior incidência dos raios solares e apresentam a temperatura do ar mais alta. A latitude, aliada à inclinação do eixo terrestre ao movimento de rotação, influencia também a duração do dia e da noite. Vocês sabem que a Terra é um pouquinho inclinada, né, galera? Um pouquinho inclinada a Terra, certo? Isso influencia a duração do dia e da noite e a distribuição do calor na superfície terrestre. A altitude e as formas de relevo também interferem no clima. Quanto maior a altitude, mais baixa será a temperatura do ar, pois a cada 200 metros a temperatura do ar diminui 1 grau. Já as diferentes disposições, sentido e direção das elevações interferem na umidade do ar e na temperatura, principalmente, que será maior ou menor em função da quantidade de energia solar recebida. As elevações atuam como uma barreira para as massas de ar que atuam naquela região. Se a massa de ar for úmida, encontra uma elevação e haverá precipitação nas áreas mais próximas, ou seja, ocorrência de chuva. Maritimidade e continentalidade influenciam a temperatura, a umidade do ar e a direção do vento, principalmente as brisas, as áreas localizadas nas planícies litorâneas, que possuem as menores altitudes, apresentam temperatura média do ar mais alta, menor amplitude térmica e maior umidade do ar. A água demora mais para ser aquecida e para esfriar. Em função disso, se mantém mais aquecida por mais tempo, além de mais úmida devido à evaporação das águas oceânicas. Portanto, a temperatura média durante o dia fica mais alta e durante a noite fica mais baixa. E por último, nós temos as correntes marítimas. Apesar de serem massas de água que se deslocam no interior dos oceanos, carregam as características do local de origem, principalmente a temperatura, influenciando assim a temperatura do ar. Vamos falar agora das chamadas massas de ar. E nós temos pessoas, três tipos. Vamos ver já já. As massas de ar, melhor dizendo, são sistemas atmosféricos e grandes porções de ar horizontais que se deslocam e apresentam características homogêneas como umidade, temperatura e pressão atmosférica, ou seja, cada uma dessas massas de ar, elas têm suas características próprias, certo? Características homogêneas que definem cada uma delas. Ao iniciar o deslocamento, a massa de ar leva consigo as características meteorológicas de seu local de origem. Quanto ao local de origem, as massas de ar podem ser massas equatoriais, massas tropicais e massas polares. Nós temos aqui o seguinte, ó, massas equatoriais representadas pela letra E, massas tropicais T e massas polares P. As massas equatoriais originam-se em áreas próximas ao Equador e, portanto, são quentes e com baixa pressão, podendo ser continentais, secas ou úmidas, ou oceânicas, melhor dizendo, úmidas. As massas tropicais originam-se em áreas próximas aos trópicos, em latitudes de 25 graus a 30 graus nos dois hemisférios. Aí vocês têm que ter o mapinha indicando os hemisférios, senão vocês vão se perder aqui. Portanto, são quentes, podendo ser continentais secas ou oceânicas úmidas. E as massas polares originam-se nas regiões polares, portanto, são frias, com alta pressão, podendo ser continentais secas ou oceânicas úmidas. Bom, galera,
agora as questões ambientais climáticas. Eu chamo a atenção no seguinte, galera. Sobre as questões ambientais climáticas, elas são de extrema... elas prejudicam o nosso planeta, certo? Extremamente prejudiciais ao nosso planeta. E eu vou chamar a atenção principalmente para essa aqui, ó. A poluição e a contaminação do ar são exemplos, né, desse tipo de, como eu estava falando aqui, ó, de questões ambientais climáticas, né, certo? Sendo consequência das atividades desenvolvidas pelas sociedades, ou seja, o homem influencia diretamente no meio, certo? Bom, continuando. Principalmente em função do processo de industrialização e do uso de determinados produtos que liberam gases tóxicos, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, certo? E alguns materiais particulados. O uso de veículos automotores e as atividades industriais, principalmente, contribuem para a inserção de gases que não fazem parte da composição do ar e provocam alteração na qualidade do ar, comprometendo assim a saúde dos seres vivos. Observa aqui a imagem do lado, galera, ó. Poluição e contaminação do ar em Delhi, na Índia. Olha aqui como é que fica. Acinzentado, parece um nevoeiro de fumaça aqui poluída, né? Outro exemplo que eu posso citar, galera, são as chamadas chuvas ácidas, certo? Ó, a poluição e a contaminação do ar podem contribuir para a formação de chuva ácida, que se caracteriza pela alteração do pH da chuva, interferindo diretamente no ambiente em que ocorre, tanto urbano quanto rural, principalmente pela presença de gases tóxicos como nitrogênio e enxofre. Observa a imagem aqui, ó. Escultura corroída pela chuva ácida, né, na Alemanha. Olha aqui como é que fica. É um rosto aqui, se vocês conseguirem identificar. Está corroído aqui pela chuva. E efeitos da chuva ácida na floresta temperada na República Tcheca. Olha aqui, ó. Somente os galhos, né? Bom, galera, outra coisinha que eu chamo a atenção, certo? Prejudicial. Além da chuva ácida, nós temos também a inversão térmica, que é quando uma camada de ar quente permanece estacionada sobre respectiva área, um espaço urbanizado principalmente, pois a camada de ar fria está sobre ela, não permite a sua dispersão. Mas, devido à significativa emissão de gases poluentes que intensificam esse processo, contribuem para que a poluição e contaminação do ar fique concentrada, ou seja, fica como se fosse um bloqueiozinho, observa nessa imagem aqui, ó. Poluição e contaminação do ar sobre, né, Londres, Reino Unido, olha aqui, ó. Né? Tá uma diferença aqui muito grande, parece que tem um bloqueio. Já a intensa urbanização e verticalização das áreas centrais, ou seja, quando a gente se fala de intensa urbanização, é o quê? Casas, prédios, certo? Quando dominam, são fatores que estão dominando as cidades. E verticalização de áreas centrais é o quê? Os arranha-céus, os prédios que vão sendo subidos, né? Vão sendo construídos, melhor dizendo. Aliadas à hipermeabilização dos solos, ou seja, hipermeabilização do solo é o quê? Ruas asfaltadas e calçadas, e ao baixo índice de áreas verdes. Quanto mais prédios, menos áreas verdes, né, galera? Como a gente já até viu comentado anteriormente. Originam outro problema ambiental denominado de ilhas de calor. Muito comum ilhas de calor. Olha aqui. Olha aqui as ilhas de calor, como é que elas se concentram. Eu chamo até a atenção de vocês, um exemplozinho prático de ilha de calor. Por exemplo, tu tá numa pista asfaltada, bem no comecinho dessa pista, né? Por exemplo, numa rua. Quando você observa lá no final da rua, tem um certo vaporzinho subindo, né? Assim que você vê que parece estar o asfalto fritando. Aquilo ali é onde está ocorrendo ilha de calor, galera. Está muito quente.
muita concentração de calor naquele ambiente, certo? Isso é um exemplo prático, bem prático, que vocês podem observar, certo? No dia a dia de vocês. Bom, galera, então para finalizar o conteúdo, eu deixo vocês com essas duas atividades, certo? Atividades da página 232 e 233, certo? Para vocês revisarem tudo aquilo que a gente viu nessa videoaula e aguardem nossa próxima videoaula, que vai ser sobre resolução de atividades, certo? Resolução dessas atividades aí, beleza, galera? Valeu, assistam as outras videoaulas, tomem nota, vejam os portais que já estão reabertos, beleza? Façam essas atividades e aguardem nossos próximos vídeos, beleza? Valeu, galera, fui, tchau, tchau e até a próxima!